Graça e paz, meus queridos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais este momento de reflexão bíblica. Sejam muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor, queridos. Tive um imprevisto aqui e não pude chamar às 20 horas, né? Não pude iniciar às 20 horas. Mas estamos aqui e com a graça do bom Deus nós iremos ter o nosso momento de reflexão desta noite, no momento de meditação bíblica. E eu peço que você esteja com a sua Bíblia à mão, que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para aprender mais da palavra do Senhor. E com certeza a gente vai ter aqui mais uma oportunidade para conhecer um pouco mais desses textos bíblicos tão preciosos que são os textos de Provérbios. E você é convidado nosso para caminhar com a gente nessa meditação. E eu peço que você feche seus olhos para que a gente ore juntos e a gente peça a Deus para que Deus nos guie, para que Deus fale ao coração da gente. E a gente não pode, de forma alguma, esquecer de pedir que Deus nos conduza e também de abrir o nosso coração para que Ele faça isso também. Então, vamos orar, feche os seus olhos e venha comigo nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concede a nós, por mais uma noite, por mais este momento, Pai, de reflexão. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que este seja um momento em que o Senhor mesmo esteja ensinando a gente. Fale, ó Deus, a cada um de nós de maneira especial, daquela forma, ó Deus, que a gente não vai conseguir deixar passar essa reflexão sem conseguir trazer ensinos para a gente, para o nosso dia a dia. Abençoe cada família que está reunida neste momento para refletir na Tua Palavra, para pensar, para podermos juntos, ó Deus, ter esse momento de meditação, de crescimento espiritual. Então, que o Senhor abençoe cada um, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão desta noite. Peço que você abra a palavra do Senhor em Provérbios 6, versos 16 a 19. E hoje a gente vai refletir sobre uma relação de coisas que a gente deve evitar. Uma relação de coisas que a gente deve evitar. E esse texto, Provérbios 6, versos 16 a 19, vai fazer a gente pensar sobre isso. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor e neste momento, acompanhar a leitura que eu vou fazer e que, na medida em que eu for fazendo essa leitura, você acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Então, venha comigo e acompanhe a leitura desse texto. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Amém, queridos? Um texto que traz uma relação de comportamentos que Deus odeia, que Deus sente ojeriza. São comportamentos que Deus deixa bem claro nesse texto que não devem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E essa mesma relação que aqui a gente viu em Provérbios, a gente pode encontrar um paralelo dela em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim, verso 2. Pelo verso 1, para a gente entender o que vem antes, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então aqui a gente tem uma relação que é um paralelo daquilo que a gente acabou de ler em Provérbios e que fala sobre esse comportamento, esse perfil, que é um perfil que não deve ser o que a gente carrega no dia a dia. Esse é o perfil oposto ao que a palavra de Deus ensina. E a gente já viu nessas reflexões em Provérbios, Deus chamando, através de Salomão, através do escritor bíblico, os seus filhos, a nação, o povo de Israel, o Israel espiritual dele, que somos nós, a pensar sobre como nós temos lidado com a sabedoria, sobre como nós temos lidado com os mandamentos de Deus, com a palavra do Senhor. E aqui é mais uma dessas avaliações, né? E a gente vai ver que essa relação de coisas a se evitar, elas de fato são corriqueiras, estão no nosso cotidiano e por vezes a gente acaba se comportando de alguma maneira dessas aqui, fazendo algo, praticando algo que está nessa lista. E a palavra de Deus diz que Deus odeia esse tipo de comportamento. Deus abomina, detesta. E aqui a gente vai ver os itens, né? Aquilo que faz parte dessa relação, dessa lista, e a gente vai avaliar cada um deles. Então eu convido você para vir comigo e a gente caminhar nessa reflexão e colher aí os frutos bons de uma boa reflexão bíblica. Então vamos lá. O primeiro deles é a soberba. O texto bíblico diz, né, olhos altivos, aquela pessoa arrogante. E é interessante ver que essa pessoa que tem os olhos altivos, uma pessoa soberba, ela sempre olha para as outras pessoas como se ela estivesse olhando de cima. Ela olha para essas pessoas como se ela fosse melhor do que as outras. Como se ela tivesse alguma habilidade, algo que fizesse dela ser uma pessoa mais destacada. E as outras ela olha com desdém. A soberba também é conhecida como orgulho. E é aquele sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas. E aí, essa soberba, esse orgulho, é algo que é muito natural na vida da gente, né? A gente vê que a palavra de Deus nos ensina a humildade, que é servir o outro, que é se colocar como aquele que está à disposição do outro. Mas para a nossa sociedade, o padrão mais comum é o padrão da soberba. A pessoa pode não ter muito dinheiro, pode não ter muito conhecimento intelectual, acadêmico, mas ela tem no coração dela aquela soberba que faz com que ela se comporte como se ela fosse melhor, como se ela fosse superior a alguém. O significado da palavra orgulho, na nossa língua, tem origem no catalão, no termo catalão, que significa alguém que tem um olhar altivo, que tem um amor próprio exagerado. Então é aquela ideia de alguém que olha para si mesmo com aquele amor próprio fora da medida, fora do padrão. Uma pessoa soberba, uma pessoa que não consegue olhar para o outro, vendo que aquela outra pessoa deve ser vista por ele como alguém igual. Eu não sei se você já conheceu alguém que se comporta assim, mas eu já vi diversas pessoas dessa maneira. Pessoas que, de tão soberbas, de tão orgulhosas, acabam achando que as outras elas não podem conviver no mesmo ambiente que ela, da mesma maneira, olham com um olhar de desdém para os outros. A gente vê isso muito, né, nesses ambientes em que as pessoas gostam muito de achar que são melhores, né? Eu achei bastante interessante isso quando eu comecei a advogar. Quando eu comecei a advogar, eu chegava nos ambientes, né, para audiência, era no saguão do tribunal ou algum outro lugar onde tinha muito advogado junto, e é interessante perceber
como essas pessoas normalmente olham para as outras, normalmente com desdém. E às vezes não tem nada nas mãos, não tem nada. Mas o sentimento do orgulho, daquilo que faz no dia a dia, faz com que olhe para as outras com soberba, né? Até para os próprios colegas de profissão. Então, aquele olhar altivo, de desdém. Queridos, a soberba é a chave que abre a porta para o restante, os outros comportamentos ruins que a gente tem na vida. A soberba, quando você tem ela no coração, ela é um caminho que vai levar você a coisas ainda piores. Ela abre a porta para isso. Então, pense bem sobre como você tem se comportado em relação a esse item dessa lista. Às vezes a gente acha que não é soberbo, acha que não é orgulhoso, mas a gente acaba achando no dia a dia e praticando isso como se fôssemos pessoas que fossem melhores do que as outras. E nós somos servos. Deus nos chamou para ser servos. E aqui, quando a gente pensa em soberba, o oposto dela é a humildade, e a palavra de Deus nos diz que Jesus foi o nosso maior exemplo para a vida e para tudo que podemos fazer no dia a dia, e Ele é o exemplo maior de humildade. Então, não há como pensar sobre a soberba sem avaliar essas questões. O orgulhoso é importante demais para ir atrás do outro. É vaidoso demais para reconhecer que errou e principalmente para perdoar. Errar com ele é um ultraje que não cabe desculpas. Mas quando é ele quem erra, o problema é menor. Ele joga e nunca paga para ver. É aquela pessoa que sempre quer ganhar. Queridos, esse é um comportamento que a palavra de Deus diz que quando Deus olha para alguém soberbo, Deus detesta, Deus odeia. Isso é muito duro, porque é Deus olhando para a gente. A palavra de Deus fala em diversas porções que a pessoa soberba, ela vai ser dobrada de uma maneira que não vai ter mais conserto. É como uma árvore que ela pende, porque ela é mais flexível, num vendaval, e ela continua ainda existindo, ela continua ainda no mesmo lugar. Diferente de outras árvores que são muito rígidas, são muito duras, são muito soberbas, e quando vem uma tempestade e elas têm que se dobrar, elas se quebram. Então, a ideia de que Deus, quando olha para alguém que tem um olhar altivo, que tem um olhar soberbo, que Deus detesta isso, que Deus odeia isso, é aquela ideia de que Deus se torna um combatente a esse tipo de comportamento. E não é bom imaginar que nós estaríamos, ou podemos estar em algum momento, em guerra contra Deus. Então, quando eu me comporto como uma pessoa soberba, quando eu alimento esse tipo de comportamento na minha vida, eu acabo me constituindo alguém que vai batalhar, que vai lutar com Deus. E a palavra de Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus e desse Deus irado. Então, primeira questão que está aí na nossa lista de coisas a se evitar e que a gente precisa parar para analisar e colocar mesmo de lado. O oposto disso é a humildade. Então, guarde isso no seu coração. A segunda questão, o segundo item dessa relação que a gente deve evitar é a mentira. A mentira é aquele comportamento bastante astuto que normalmente é por onde a gente pega algo que é real, muitas vezes, e a gente acaba torcendo para que aquela realidade seja vista de outra maneira, torcendo os fatos, não é? Ou mesmo a omissão. Seja omissão, seja você torcer a verdade, adulterar a verdade, com o propósito de enganar as pessoas. Então, quando a gente pega a verdade e a gente torce a verdade para enganar alguém, quando a gente omite alguma coisa, tem gente que diz assim, não, mas eu não estou mentindo, eu estou omitindo. É diferente. Depende. Se você for avaliar a palavra de Deus sobre a mentira, você vai perceber que o que ela fala sobre a mentira, ela inclui inclusive a omissão. Então, quando eu, conscientemente, eu omito algo para torcer o cenário, torcer a verdade, eu estou mentindo. Se o meu foco, se a minha razão naquele momento para omitir é enganar alguém, é fazer com que alguém tenha uma visão errada da realidade,
eu estou mentindo. E a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, quando a gente fala algo, a gente tem que pensar muito antes, porque depois de falar, a gente tem que garantir, a gente tem que manter o que a gente disse. Ainda que venham os prejuízos, o que quer que tenha que vir. E quando a gente fala algo, se a gente percebeu que aquilo ali foi ruim, que é realmente a mentira, peça perdão. Não tente omitir mais, não tente piorar a situação mais ainda. E quando aqui fala sobre a mentira, chama atenção para isso. Tem um conto que eu quero ler para vocês, que é um conto que foi publicado na Folha de São Paulo em junho de 2003. Mas eu achei interessante esse conto e eu quero ler para vocês. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte... Então aconteceu o que o seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Rogério Augusto, o escritor. Então, uma história que ele conta aqui de um caso da vida dele, não é? Que é bem interessante, demonstra muito do que acontece no nosso dia a dia. A mentira faz a gente perder, inclusive, oportunidades, não é? Porque quando a gente começa a falar e a contar mentiras, cai em descrédito a nossa palavra. E outra, que quando a gente olha para a palavra de Deus diz que o comportamento que ele requer da gente é o comportamento da verdade. E é tão interessante, isso tão importante, que a verdade ela tem que existir para que você tenha um equilíbrio nas coisas no dia a dia. Porque se a base da nossa sociedade fosse montada na mentira, nós não teríamos mais sociedade. Porque não haveria como garantir nada. Então, quando a gente pensa na mentira e no prejuízo que ela causa, e no que a palavra de Deus fala sobre ela, que o comportamento, aquele que vive na mentira, mentindo, criando situações que torcem a verdade, que essas pessoas nunca viram a luz e que elas são filhas daquele que conta e vive na mentira, que é o diabo, a gente começa a perceber como é complicado esse tipo de item na nossa lista do dia a dia. Eu não sei como você tem olhado para a mentira no seu cotidiano. Tem gente que diz, não, uma mentirinha não tem problema. A mentira pode ser que você comece contando uma pequena, mas depois de um tempo, aquilo começa a parecer normal e parece ser verdade para você. Já viu aquela história de alguém que conta tanta mentira que parece até ser verdade para ele em alguns momentos? Ele se perde no meio das mentiras? A palavra de Deus nos alerta, queridos. O comportamento que Deus requer da gente é um comportamento diferente. Então, está aqui mais um item dessa lista que a gente tem que deixar de fora. A gente não pode ter isso como prática, como algo comum na vida da gente. Um terceiro item que está nessa lista e que a gente precisa evitar é a violência. O texto fala sobre a violência como algo que a gente precisa deixar de lado.
E é aquela ideia de alguém que tem uma rapidez muito grande, um interesse muito grande em gerar o prejuízo ao outro, em ser um opressor. Violência para poder levar algum tipo de vantagem. Uma maldade por ganância, por querer oprimir alguém, ainda que essa pessoa não esteja oferecendo resistência. É aquela ideia do opressor, uma violência voltada para opressão, com o interesse de levar vantagem. Então, pensar sobre a violência, pensar sobre esse comportamento que oprime, que busca sempre levar vantagem sobre alguém, que mata, saqueia, por querer ganhar sempre mais, esse comportamento não pode existir na vida da gente. Você deve ter visto, em um tempo há alguns anos, poucos anos atrás, algumas reportagens que mostravam alguns bandidos que tinham se convertido e que começaram a imaginar que Deus abençoava o tipo de serviço, o tipo de ocupação deles, né? Que era levar prejuízo, oprimir as pessoas, saquear e gerar violência. Por meio da violência, eles arrancavam o que as outras pessoas tinham e geravam violência também com isso, porque havia aquela resposta natural depois, né, de quem foi lesado, que queria fazer com que a justiça fosse feita pelas próprias mãos. E diversos bandidos estavam assim, né, criando até facções, como se fossem facções cristãs evangélicas. Olha que absurdo. Você também deve ter visto, uma das gravações que teve de algumas propinas que foram dadas para alguns políticos, né, há alguns anos atrás, que depois da câmera escondida ali, e depois de aqueles homens religiosos receberem as propinas, eles abraçaram aquele político e disseram assim: vamos orar aqui para Deus abençoar cada vez mais essa pessoa. Deus abençoe fulano. Então veja o absurdo. A violência no sentido da opressão. Não medem esforços. Ganância. Tomando recursos, oprimindo as pessoas, porque com certeza esse comportamento também leva à opressão no dia a dia. Então a palavra de Deus fala aqui, olha, se afaste disso. Não viva nesse sentido em que você tem que, através da opressão, da violência, arrancar das pessoas os recursos que elas têm, os bens que elas têm, e viver como se isso fosse a razão da sua vida. Então, perceber que a violência, que a opressão não pode existir na nossa relação, na nossa conduta do dia a dia. E aí você pode até dizer, mas eu não vejo isso acontecer no meio cristão. Pode ser que você não veja, mas isso acontece muito. Às vezes acontece com um líder que oprime aquelas pessoas que estão sob a sua liderança, que acabam extorquindo dessas pessoas usando a fé. Pode acontecer também para pessoas cristãs que estão lá no ambiente de trabalho e que começam a oprimir outras, até com um discurso cristão, para conseguir levar vantagem. E fora disso, tem pessoas que usam a violência mesmo, como eu falei desses bandidos. Então, Deus diz, esse comportamento não pode existir no nosso meio. Não pode existir no comportamento, no dia a dia dessas pessoas que conhecem ao Senhor. Então, a palavra já disse, Deus abomina, Deus odeia isso. Então, coloque isso de lado, isso não pode existir na nossa vida, no nosso dia a dia. E com certeza você deve se lembrar aí de pessoas que são extremamente violentas e que acabam dizendo que estão com a bandeira da fé, inclusive hasteadas. Tem aquelas piadazinhas de crente, né? A paz do Senhor, Edna. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, Edna Barreto. Olha só. Aquela historinha que normalmente é contada, né, de um ex-matador que se converteu, né, que aí chega para alguém e essa pessoa diz que não vai deixar ele pregar, e aí ele pega ali a arma, né, e põe em cima da mesa para mostrar que se a pessoa continuar sem deixar que ele pregue, ele vai matar essa pessoa. Então, assim, é uma historinha, é uma piada que é contada e muito,
Mas se você for avaliar mesmo, não é nada mais do que o comportamento violento, né? E a palavra de Deus diz que violência, ele não aceita a violência. Ele detesta o comportamento violento. Então, a gente tem que avaliar bem isso, né? Pensar sobre esse tipo de coisa. Um quarto item que está nessa relação é a maldade no coração. E interessante que a gente ontem meditou, não é, sobre o coração como sendo aquele eixo, né, que a gente tem que guardar o coração para que a gente consiga ver os resultados positivos partindo dele, porque aqueles versículos estudados ontem giram em torno desse eixo que é guardar o coração, porque dele vem essas fontes de vida. Então, quando a gente pensa no coração, a gente pensa em algo maravilhoso. A gente pensou ontem, inclusive, que o coração funciona como um GPS. A palavra de Deus como os mapas que são baixados para esse GPS para que ele possa ir para os lugares certos. Então, quando a gente pensa no coração, a gente avalia aqui essa maldade do coração. A gente vê que, como a gente analisou ontem, se o coração for mal, o corpo inteiro será, os olhos serão e tudo que fizermos será mal. Então, tem gente que usa o coração como uma oficina do mal, né? Ao invés dela ter o coração como fonte de vida, ela tem o coração como fonte de morte. Porque no coração dela, se alguém pudesse entrar, algum ser humano, além de Deus que prescruta os corações e mentes, mas um ser humano pudesse entrar, jogaria luz naquele coração e veria só coisas terríveis. Só coisas terríveis. Uma máquina do mal. E aqui, quando o texto fala sobre esse comportamento, fala sobre alguém que passa muito mais tempo alimentando o coração com coisas ruins, com pensamentos ruins, pensando inclusive no que ele pode gerar de prejuízo para alguém, do que pensando em algo bom. Então, o coração aqui, como aquele local onde a maldade está instalada, a casa. E tendo o coração como esse local, esse reduto da maldade, com certeza nada do que se fizer será bom. Então, o alerta do Senhor através de Salomão aqui é justamente para resguardar esse local, essa fonte. E ele volta a essa ideia aqui. Ontem a gente pensou sobre isso, refletiu sobre isso, e aqui também tem mais um momento aqui de reflexão sobre esse coração como oficina do mal. Eu não sei como está o seu coração, mas a Bíblia alerta a gente e muito sobre como nós temos lidado com o coração da gente. Para aquele contexto hebreu ou de Israel, o coração era de onde partia as emoções, os sentimentos, onde você podia cuidar de tudo o que está relacionado ao seu dia a dia, ao seu comportamento, se você cuidasse bem do coração. Porque dele partiam todas as reações, as ações. Então pensa aí nessa ideia e avalie como é que você tem lidado com as suas emoções, com o seu coração. O que tem sido o alimento dele? Será que no seu coração há uma fábrica ou mesmo uma oficina do mal ou uma oficina do bem, em que você gasta muito mais tempo pensando em fazer coisas boas do que prejudicar alguém? A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é naturalmente, desesperadamente corrupto. E pergunta, quem o conhecerá? E Deus mesmo responde depois, eu conheço a mente e o coração. Então, Deus conhece. E a palavra de Deus aqui diz, eu volto a falar nisso, vou frisar, ele odeia esse comportamento. Ele se coloca como inimigo de quem vive dessa forma. Então, pense aí como é que está essa parte da sua vida. Nessa relação de coisas a se evitar, está a maldade no coração, que é esse quarto item da lista. Então, avalie como é que está o seu coração. Avalie o que você tem guardado nele. Se há um coração repleto de mágoa, de tristeza e de maldade, ou se há um coração repleto da paz do Senhor. Um quinto item dessa lista é aquele que fala sobre a crueldade. E está um pouco ligado aí ao que veio antes também, né? Violência, essa maldade no coração.
E a gente vai perceber que essa lista que Deus apresenta aqui, em algumas versões faz uma distinção entre os primeiros itens e o último, né? Dizendo que alguns Deus aborrece, o último Deus detesta, Deus odeia. Na NVI não vem essa distinção, mas qual é o pensamento aqui do original? O pensamento é que Deus não odeia algumas coisas mais do que outras. Deus odeia o pecado por completo. E essa lista é uma lista que serve como um tipo de gradação. É como se algo começasse a aumentar, não é? Começasse pequeno, um pouco frágil, numa avaliação simplista, e fosse aumentando na sua gradação, no seu peso. Mas para chegar ao ápice, né? Do que é o comportamento que fecha toda essa lista. Mas qualquer um deles é visto de forma detestável por Deus. E esse quinto, quando fala sobre a crueldade, fala sobre alguém que não apenas pensa algo ruim, não apenas alguém que tenha o coração como tem no coração uma oficina da maldade, mas alguém que além de maquinar, corre, se apressa para fazer com que aqueles projetos sejam colocados em prática. É alguém que não pensa, não se satisfaz apenas com planejar o mal, mas é alguém que tem prazer também em correr para colocar em prática, para gerar o prejuízo para a vida das outras pessoas. Então, quando a gente pensa no ambiente cristão, isso é muito perigoso porque, como cristãos, a gente tende a, num primeiro momento, tomar um cuidado muito grande para não viver praticando esse tipo de comportamento. Mas com o passar do tempo, se isso não é tratado e a gente vai se comportando assim, esse comportamento cruel, né, de planejar e de correr para executar as coisas ruins contra os outros, vai chegar um momento em que a gente vai ficar com a mente cauterizada sobre esse tipo de assunto. E a gente vai acabar fazendo, achando que não está fazendo nada demais. E quantas vezes a gente vê isso acontecer com cristãos que já tem mente cauterizada e maquinam o mal contra alguém e sentem um prazer imenso em correr para praticar, colocar em prática aquele mal. Ligam para as pessoas para criar o circo, né, para pegar fogo. Aí, às vezes não se satisfaz com criar o circo, pega o seu veículo, seu meio de transporte, vai até a casa das pessoas para falar sobre alguma coisa, para criar um problema. Então isso, queridos, a palavra de Deus diz, olha, Deus detesta, Deus odeia isso. Deus se coloca como inimigo de quem se comporta assim. Então, a crueldade é algo que acaba acontecendo, a gente tem que colocar isso de lado, não pode existir na nossa relação, está aí na relação de coisas a se evitar, e é algo que, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer e fica com a mente cauterizada e acaba vivendo, fazendo isso, achando que é a coisa mais normal do mundo. E a palavra de Deus condena esse tipo de comportamento. O sexto item dessa lista é o falso testemunho. E esse é aquele pecado intencional de você pegar a verdade e você torcer essa verdade, ainda que você saiba que vai prejudicar alguém, ainda que você saiba que aquilo ali vai ser usado para criar uma situação em que alguém que teria ali o direito de receber aquela atenção não vai receber. Então, esse falso testemunho é muito complicado, é difícil. E é algo que, quando a palavra de Deus fala, condena porque ele gera um desequilíbrio, uma insegurança para a vida, inclusive em sociedade. Quando a gente vê num ambiente legal, na justiça, você vê que se há necessidade de prova testemunhal, quando chega uma testemunha em audiência para ser ouvida, o juiz quer saber se ela viu realmente o que aconteceu. Porque se ela não viu, ela não pode ser testemunha. Na realidade, ela vai ser os olhos do juízo, né, naquela questão. E se ela não viu, ela não pode testemunhar. Se ela não tem conhecimento, se ela não participou, ela não estava no momento, ela não pode dizer se é verdade ou se é mentira. Mas qual é a intenção da justiça?
é saber, pelo menos, diminuir os riscos de aquilo que está sendo decidido ser algo mentiroso, injusto. Então, pega-se essa ideia, pega a testemunha e diz, você confirma isso? E a palavra de Deus vê isso como algo tão importante que diz, olha, aquela pessoa que torce a verdade para prejudicar alguém, Deus abomina. Deus abomina. Então, pensar em pegar a verdade e mudá-la para prejudicar alguém é terrível, irmãos. A gente sabe que isso acontece, e acontece com muita regularidade. E a palavra de Deus diz, olha, esse comportamento é um comportamento que tem que ser riscado da lista. Pode ser até que você não concorde, não goste de alguém, não concorde com o posicionamento, o comportamento dela. Mas daí a você inventar, você pegar algo que você sabe que ela não fez e você inverter só para poder prejudicá-la, Deus odeia esse tipo de comportamento. Então, pense só, aquilo que tem que sair da nossa boca é o sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O testemunho que eu tenho que dar é um testemunho verídico. Se eu não sei, eu vou dizer não sei. Se eu não gosto, se aquela pessoa se constituiu como um inimigo meu, ainda que eu não quisesse, e em algum momento eu preciso dizer o que aconteceu, e o que eu disser vai beneficiar ela, eu não posso omitir isso porque eu quero vê-la prejudicada porque ela não gosta de mim. Eu tenho que falar a verdade, ainda que essa verdade vai gerar um benefício para alguém que me odeia. Mas a palavra de Deus diz, olha, Deus detesta, Deus abomina o falso testemunho. Aquela pessoa que pega a verdade e torce a verdade para prejudicar alguém. Para prejudicar alguém. Isso também pode ser aplicado naqueles casos em que você vê que alguém, uma pessoa, chegou ali e pagou algo. Digamos que você é um comerciante. Está ali, a pessoa pagou algo, mas não levou a nota nem nada. Você sabe que ela pagou. E aí depois ela volta e ela precisa trocar aquilo porque deu algum problema. Ou então ela acabou esquecendo, né, na loja, no mercado, e você está ali e você sabe que é verdade o que ela está dizendo e você torce essa verdade para você ganhar mais, para você levar vantagem. Isso também cabe aqui, como nesse princípio, e Deus odeia, Deus detesta. Eu me lembro de uma vez, quando ainda era pré-adolescente, estava numa escolinha de futebol na minha cidade, e a gente treinou, né, no campo e tal. E aí, quando terminou aquele momento de treinamento, eu fui caminhando para o vestiário. E caminhando pelo vestiário, me deparei com uma moeda, né? Alguém tinha perdido o dinheiro, né? E eu peguei aquela moeda e eu saí, né, procurando o treinador para falar com ele que aquela moeda estava ali, que alguém tinha perdido. E eu procurei o treinador, falei, olha, alguém perdeu essa moeda aqui, seria bom ver quem foi, né, porque ela pode precisar. E ele disse assim, não, mas o achado não é roubado, né? Eu falei, não, mas eu sei que alguém perdeu, deve ser alguém que está aqui, né? Ele disse, não, fique com ela. Eu falei, não posso ficar. Eu tenho que saber que... Eu falei, mas alguém pode dizer que é dele e ser mentira dele, só para ele ficar com dinheiro. Eu falei, pode até ser que aconteça, mas minha eu sei que não é. Então eu tenho que procurar alguém. Se ele mentir dizendo um falso testemunho de que é dele, o problema vai ser dele. Eu, pelo menos, estarei com minha consciência tranquila. Então, é um evento interessante, com uma coisa pequena, mas que tem gente que olha e que diz assim, não... Para mim, tanto faz. Eu me comporto do jeito que eu quiser e não tem problema algum. Se você se comporta pegando uma moeda, sabendo que você pode achar o dono e não devolve, e você acha que isso é pouco, com as outras coisas, as maiores, você vai fazer a mesma coisa, porque você está se comportando nas pequenas assim, imagine nas grandes. Falso testemunho, queridos. Falso testemunho. Deus diz que abomina. Então, que da nossa boca saia a verdade. Que da nossa boca saia aquilo que de fato edifica. E um último item que está nessa lista, que eu quero pensar com vocês aqui, que é um item que a gente tem que deixar de fora da nossa vida, a gente não pode ter na nossa relação de vida, no nosso comportamento,
é a intriga. A intriga. E essa lista de pecados que Deus odeia todo pecado, né? Qualquer que seja. A gente viu, inclusive, em 2 Timóteo, no capítulo 3, uma relação paralela que, inclusive, é maior, né, do que essa aqui. Mas, quando fala sobre a intriga, Deus fala sobre essa intriga com peso ainda maior de combate, de crítica, de juízo, porque a intriga é o oposto daquilo que a palavra de Deus ensina no seu contexto geral. Porque a intriga é o oposto do amor. A intriga é o oposto do amor ao próximo. Quando você vê alguém se comportando de forma a intrigar, gerar intriga entre as pessoas, ela não quer que as pessoas vivam em paz. Ela não quer que as pessoas vivam em amor. Ela quer criar contenda. Ela quer fazer com que cada um se comporte da pior forma possível. Então, ser alguém que se comporta de forma a deixar o amor de lado, para começar a criar casos, situações, para que cada pessoa que está envolvida fique brigada, que gere contenda, esse comportamento Deus odeia. Então, a minha vida não pode ser uma vida marcada por ser alguém habilidoso em criar contendas, em fazer intrigas, em fazer com que cada um se comporte da pior forma possível. Então, a palavra de Deus, quando fala sobre esse comportamento, ele diz, olha, a ordem é amar a Deus e amar o próximo. Se você começa a criar contendas entre as pessoas e a gerar intrigas, você está fazendo o oposto disso. E Deus odeia, Deus detesta. Com certeza a gente conhece aí pessoas, né, que às vezes têm uma habilidade muito grande para isso, para gerar contendas. Eu lembro de uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu estou sabendo disso e disso, sobre fulano, porque fulano fez isso e aquilo outro, e pode ser até que ele esteja de você também. Deu algumas travadas aqui, a tela ficou pausando, eu vi aqui para mim, deu umas travadas, mas quando ela para assim, eu paro de falar também para retomar só quando ela volta, tá bom? Então se você viu travando aí, fique tranquilo, porque eu tô... E essa pessoa falou comigo, não, eu não falei com ela ainda não. Falei, então não saia criando intrigas entre as pessoas. Vá lá conversar com ela, converse com ela. E aí você vai conseguir saber direitinho o que está acontecendo e não vai se comportar dessa maneira criando contendas, né? Inclusive querendo me colocar dentro de uma contenda. Então vá conversar com ela. Então é muito comum ver isso acontecer, às vezes até porque a pessoa acha que está fazendo uma boa ação, mas está intrigando, está fazendo contendas entre as pessoas. Eu não sei se você tem esse comportamento, mas se tiver, abandone, porque a palavra de Deus diz que Deus odeia esse tipo de comportamento. E que, inclusive, ele tem quem se comporta assim como alguém que está merecendo o juízo dele. Então, olhe para a sua vida e perceba que ao invés de criar contendas e inimizades, que a ordem que Deus dá para nós é de amar ao próximo, de fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que ele seja uma pessoa cada vez mais abençoada. Então, com essa relação de coisas a se evitar, a gente encerra essa reflexão de hoje. E eu peço que você considere cada uma delas, porque elas nos ensinam bastante. Está aqui uma relação de coisas, uma relação bem clara daquilo que Deus determina que nós deixemos de lado. Então, quer viver bem, quer viver uma vida cada vez melhor, mais feliz, mais cheia de Deus, então se afaste dessa lista. Esses itens que estão nessa lista você tem que riscar do seu dia a dia. E procure cada vez mais fazer o que a gente refletiu ontem, pensou ontem. Praticar o que a gente avaliou ontem. E com certeza Deus vai abençoar você cada vez mais, porque é promessa dele nos abençoar na medida em que a gente vive à luz da palavra dele. E com certeza o nosso coração não vai ser uma oficina da maldade, mas vai ser uma oficina do bem, uma oficina de coisas boas.
A nossa mente não vai ser uma oficina do diabo. A nossa mente vai ser a oficina do Senhor. Então que Deus abençoe sua vida, guarde o seu coração e faça você prosperar em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente chega ao fim de mais um momento de reflexão bíblica. Espero que você tenha gostado de participar com a gente e tenha aprendido, né, um pouco mais. Eu aqui saúdo, né, Dário Saldanha. Dário, pessoa fantástica, sempre esteve comigo ali e com o pessoal que estava organizando o Semear, que era o congresso de jovens que a gente fazia na Igreja Central, né, na IPN, e está aí participando com a gente. Vi também o reverendo Eliomar, lá de Mossoró. Eliomar que ministrou a primeira Santa Ceia dele lá na Manaim, né, e está aí com a gente. É um prazer ter você também com a gente. E todos os outros que estão com a gente, que nos visitam, né, que participam com a gente da live, nessa live, e que não fazem parte, né, da Igreja Manaim, mas que estão com a gente participando deste momento. Queridos, a gente ontem a gente teve o último livro, né, que a gente estava aquele programa de, no final de cada live, fazer uma pergunta sobre a reflexão do dia anterior, da noite anterior, e quem acertasse primeiro ganharia um livro, né? E a quantidade de livros que a gente tinha ali já se esgotou. Então hoje a gente não vai ter a pergunta. Se você quiser doar algum livro, fique à vontade. O interessante seria que doasse um livro que não estava naquela relação, né? Um livro de fora, diferente, uma Bíblia, se quiser também. Porque a gente só vai fazer essa entrega quando a gente fizer o culto de ação de graças, quando a gente passar desse isolamento, né? E naquele culto de ação de graças na igreja, a gente vai fazer a entrega às pessoas que acertaram. E quem acertou que não é de Natal, a gente vai mandar pelo correio. Então, se alguém quiser doar algum livro, alguma Bíblia, para que a gente tenha mais desses momentos, fale comigo, fale com o presbítero Josenias ou o presbítero Adriano, né? Lá pelo WhatsApp. E a gente vai aí organizar isso, tá bom? Então a gente está no fim e vamos orar neste momento, encerrando, não é, a nossa reflexão desta noite. E aqui fica já o convite para amanhã, às 20 horas. Vocês estão convidados para participar de mais um momento de reflexão. Ó, Giseu dizendo aqui, eu posso doar o que ganhei. Já tem um. Ah, ok. Então o Giseu está aí dizendo que já tem um desses livros, né? Ok. Tudo bem. Aí amanhã a gente faz então essa pergunta, né? Para fazer a dinâmica. Amém. Então estão convidados para participar amanhã às 20 horas também. Tá bom? Eu vou explicar, ontem eu expliquei também, não é que... olha, o Márcio também, né? Márcio e Giselda. Então, os dois. Ontem eu expliquei que alguns dias atrás, ao final de cada live, o Instagram estava me dando a opção de publicar direto no IGTV. E eu estava fazendo isso, né? Vocês podem ver que no perfil da igreja tem lá no IGTV algumas reflexões que ao final da live eu já publicava porque ele estava me dando essa opção. E no final, na última mesmo, até já deixei montei uma capa e no momento que ele deixou eu publicar, né, no final da live, eu já puxei essa capa, já publiquei tudo junto. Mas só que depois ele não me deixou mais essa opção. Então eu não consegui colocar mais no IGTV e quando eu tento colocar pelo computador, ele diz que não aceita porque o tamanho do vídeo o vídeo é muito grande, né? Então não dá para fazer esse upload. Eu já pesquisei e já vi que essa ferramenta de depois da live você poder publicar diretamente o vídeo da live no IGTV é uma ferramenta que o Instagram está testando. Então pode ser que em breve a gente tenha essa funcionalidade aí à mão. Mas por enquanto está dessa forma. Então eu não estou conseguindo colocar no IGTV porque os vídeos são de quase 1 hora e estão ficando como ficava antes, né, no Story.
Eu coloquei o vídeo de anteontem já no canal da igreja no YouTube e eu vou colocar os outros lá também. Então, visite o canal da igreja no YouTube, procure lá, Igreja Presbiteriana Manaim, tem lá o nosso canal. E se você não sabe, mas quer acessar esse canal, e é importante até que se inscreva para a gente ter um para depois, né, conseguir algumas funcionalidades a mais. Você fale comigo que eu mando o link para você e você encontra o canal e se inscreve nele, tá bom? Então, vamos orar neste momento. Vamos apresentar a Deus os nossas orações. A Lucineide está perguntando se pode doar uma Bíblia. Pode, Lucineide. Deve. Se você quiser fazer a doação de uma Bíblia, você já deixa aí certinho que você vai doar essa Bíblia. A gente põe ela na relação, né? E a gente vê aí só... depois a gente conversa pelo direct, né? Para saber direitinho como é que a gente pode operacionalizar essa entrega da Bíblia, né? Tá bom? Que aí você pode, inclusive, se você estiver em Natal, quando a gente for fazer o culto em ação de graças na igreja, você leva a Bíblia para a gente poder fazer a entrega lá. Tá bom? Parabéns aí pela iniciativa também de participar desse projeto, doando também uma Bíblia, né? Amém. Dona Fátima aí. Boa noite, pastor, só bênçãos. Graças a Deus, Dona Fátima, só bênçãos mesmo. Deus seja louvado. Seja bem-vindo, pastor Benivan também. Vamos orar, queridos. A gente já está no finzinho da live, né? O nosso tempo já está acabando. Vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os olhos para que a gente possa orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento de transmissão, de live, reflexão bíblica. Que o Senhor aplique em nós, ó Deus, a Tua palavra, nos faça crescer no conhecimento do Senhor e que todos esses alertas que nós temos recebido do Senhor, que sirvam para que a gente não apenas saiba do que precisa ser feito, mas que a gente faça mesmo. Então, que o Senhor nos ajude. Abençoe também, Deus, o nosso país, o mundo que o Senhor criou e que tem passado por esse momento tão difícil, Deus. A pandemia tem gerado diversos problemas, o prazo de isolamento também tem feito as pessoas ficarem impacientes e há muita gente já saindo de casa e a curva de crescimento dessa infecção tem aumentado e já temos visto problemas sérios acontecer, não só no nosso país, mas também no mundo. Então nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, pelo seu poder, que o Senhor freie essa pandemia, Pai. E que em nome de Jesus nós consigamos ver a solução para essa pandemia e que o Senhor abençoe aqueles pesquisadores que estão em busca de um medicamento que de fato coíba, Deus, essa doença, que trate de forma efetiva a doença. Que o Senhor também abençoe aqueles que estão desenvolvendo testes mais rápidos e mais exatos para trabalhar o dia a dia dos profissionais de saúde, para identificar as pessoas que estão doentes. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão pesquisando, Deus, métodos para criar uma vacina em um tempo mais curto para que já possa ser usada nessas situações. A gente sabe que o prazo é muito longo para a criação e teste de vacina, mas que o Senhor abençoe que em nome de Jesus aqueles que estão pesquisando consigam num tempo recorde, Deus, desenvolver e testar essas vacinas para que a gente veja essa imunização no mundo inteiro. Pai, que o Senhor abençoe também os profissionais de saúde que estão na linha de frente, estão cuidando dos doentes, Deus. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor livre-os de todo mal, preserve-os neste momento de batalha que temos no dia a dia. Que o Senhor abençoe também, Deus, os demais profissionais que não puderam ficar em isolamento e aqueles que precisaram voltar ao serviço, que o Senhor livre de todo mal cada um deles. E que em nome de Jesus, Deus, nós vejamos esse período ser vencido pelo Senhor e no Senhor, em nome de Jesus. E a gente já agradece pelas respostas de oração que o Senhor já nos deu, Pai. Abençoe aqueles que estão doentes, para que eles se recuperem logo e que de fato criem anticorpos para não terem mais problemas com essa doença. E que em nome de Jesus, dentro de pouco tempo, a gente possa voltar a se reunir com a maior alegria do mundo. Que o Senhor abençoe também nossa economia, Pai. A nossa, a do mundo. E que depois dessa crise, de passar essa crise, de nós vencermos essa crise, que a retomada do crescimento seja rápida.
e que consigamos superar os problemas em um tempo recorde também. E que vejamos bons dias chegarem para nós em nome de Jesus. Então, Pai, abençoe a todos, nos guarde, nos livre de todo mal, abençoe cada um que participou dessa live e que amanhã, com a boa mão do Senhor, que o Senhor nos abençoe para que tenhamos mais um momento de reflexão em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom estar com vocês também neste momento. Que Deus os guarde, os livre de todo mal e até amanhã com a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Então, tenham uma ótima noite e que Deus guarde vocês e livre de vocês de todo mal. É muito bom estar com vocês, ainda que em uma transmissão, né? Ainda que pela internet. Que Deus guarde a vida de vocês. Foi uma bênção, né, Thaís? Thaís Quinto, minha prima, lá da Bahia também, está aí participando com a gente, minha sogra, minha mãe, pessoal da família também. Nesse momento é um momento que a gente encurta a distância, né? Pelo menos vocês podem me ver aí e ter esse momento de reflexão. Prazer ter vocês com a gente. Que Deus abençoe a todos, que os guarde, tenham uma boa noite e até amanhã.